No dia 2 de outubro de 2022, o Dr. Drauzio Varela, com 79 anos de idade, 5 meses e 1 dia, bateu um recorde mundial. Ele completou a maratona de Londres em 5 horas, 44 minutos e 42 segundos. E com isso ele ganhou a famosa medalha Six Star Medal, medalha dada para corredores que completaram as 6 maratonas majors, as maiores maratonas do mundo, de 42 quilômetros, 195 metros. Drauzio Varela, brasileiro, foi o homem mais velho a conquistar essa honraria. Você acha que ele conseguiu fazer isso porque ele é médico? Conheço muito médico gordinho, com a vida sedentária, não consegue nem andar até a esquina. Será que ele conseguiu essa façanha ficando sentado no sofá vendo televisão? Também não. Será que é porque ele já tem um corpo naturalmente preparado para isso? Acredito que não. Teve treino e treino árduo. E eu quero retomar a nossa série de mensagens ao nosso versículo base, que é 1 Timóteo capítulo 4, 7, 8. E no verso 7, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz a você e a mim: exercite-se na piedade. A piedade, a devoção a Deus, nós estamos aprendendo que é andar perto de Deus e agradar a Deus, obedecer a Deus, não é algo que acontece de forma natural ou automática. Nem mesmo para Timóteo, que era a pessoa para quem Paulo escreveu esta recomendação. Timóteo, que era um pastor, um colaborador apostólico, ele também deveria exercitar-se na piedade, e é por isso que Paulo dá essa palavra de incentivo tão enfático para que ele exercitasse isso. Paulo usa a palavra exercitar aqui no sentido de disciplinar, treinar mesmo, se refere ao treinamento de atletas para participar numa competição esportiva. Tem um sentido mais geral de treinamento ou disciplina numa habilidade específica. O ponto é o seguinte: não é algo que acontece naturalmente. E nós estamos estudando essa série chamada Vida Centrada em Deus, estudando o tema da piedade na Bíblia, e aprendemos que a piedade, a devoção a Deus, é muito mais do que fazer caridade, praticar disciplinas espirituais ou ter um padrão moral correto. Não é só isso. Piedade é andar de maneira que agrada a Deus, e isso procede de um relacionamento de devoção para com Deus. O nosso exemplo é Enoque, um homem que andou com Deus e agradou a Deus ao ponto de Deus tê-lo tomado para si. A piedade precisa ser exercitada. Está aí o mandamento para nós: exercite-se na piedade. E olhando para esse mandamento, eu convido você a compreender 3 princípios de treinamento espiritual que são fundamentais para o seu sucesso na piedade, na devoção e na experiência de ter uma vida centrada em Deus. O primeiro princípio de treinamento espiritual desse versículo, desse mandamento, é o princípio da responsabilidade. Responsabilidade pelo próprio treinamento, pelo próprio progresso na piedade. Você deve saber que todo atleta é responsável pelo seu preparo. Recentemente, um grande ídolo de um grande time de futebol do Brasil perdeu o seu status, perdeu o seu lugar no time e foi praticamente banido pela torcida, ele que era considerado um ídolo, porque foi flagrado bebendo cerveja numa balada, numa época em que o time não estava muito bem das pernas. Ele estava sendo irresponsável com o seu próprio treinamento e a torcida que obviamente não o perdoou. Esse versículo na NAA, Nova Almeida Atualizada, diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Essa ênfase é interessante na tradução, porque indica que você é diretamente responsável pelo estado atual da sua fé, da sua devoção a Deus e da sua vida cristã. Não é a igreja culpada pelo seu fracasso ou responsável pelo seu sucesso. Também não é o pastor, não são outros crentes que carregam a responsabilidade pelo seu estado espiritual. Não é esse mundo corrompido, não é o seu DNA, não é a criação que você teve de seus pais. Paulo diz: Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade. Não é algo que você e eu precisamos simplesmente deixar de lado. Você tem uma responsabilidade para com Deus, diante de Deus, de se tornar uma pessoa piedosa, devota. Busque isso, busque uma vida centrada em Deus.
Sabe, muita gente pensa que a santidade, a vida com Deus, a obediência, basicamente é eu colocar isso na mão de Deus e relaxar. É claro que nós dependemos totalmente de Deus, mas acontece o seguinte, a capacitação divina, ela aparece em meio ao nosso esforço. Não existe tal coisa de eu simplesmente levar uma vida fútil, desregrada, sem disciplina espiritual e achar que Deus vai fazer um milagre no meu coração. Infelizmente, a nossa tendência, como crentes, é sermos disciplinados em muita coisa na vida, mas preguiçosos na fé. Vou dar um exemplo. Você já viu como a gente se sacrifica para não perder o emprego? A gente chega na hora, chega mais cedo, fica até mais tarde. Evitamos ao máximo perder um desconto no salário, trabalhando direitinho, não perdendo um dia sequer de trabalho. E então nos esforçamos bastante para fazer o nosso melhor, mas em relação à saúde espiritual, muitos de nós somos descuidados. Achamos que basta ir na igreja, fazer uma oração e dizer: Senhor, me faça piedoso, e aí eu fico esperando Deus derramar piedade na minha alma. Não é assim que funciona. E aí nos descuidamos nos meios da graça, que são aqueles canais pelos quais a água viva de Deus flui em nós. Deixa eu dar um exemplo para você. Você tem água na sua casa, não tem? O que você precisa é da água. A água que te traz vida. Mata a sua sede, lava a sua roupa, limpa seu chão, seus talheres, sua louça. Só que sem encanamento você não tem água. Sem você ter o encanamento dos meios da graça na sua vida, você não tem a água viva de Deus na sua vida. Nós precisamos nos dedicar à oração, é um meio da graça. A frequência fiel à igreja, à escola bíblica, é um canal da graça. Você participar da comunhão, das ordenanças, são meios da graça. Você ouvir a pregação da palavra, é um meio de Deus agir na sua vida. Você ler as escrituras diariamente, estudá-la, meditar, memorizar a palavra de Deus, são meios pelos quais você se exercita e nesse exercício Deus age. Na sua vida física, você pode optar por ter uma vida sedentária, claro. Muitos não se importam com a responsabilidade pela saúde física, essa é uma opção, né? É igual a história do gatinho Garfield. Ele diz assim: me deu uma vontade danada de fazer exercício, mas ainda bem que essa vontade passou. Você pode pensar assim na sua vida física, saiba que é uma opção, vai pagar o preço por isso. Mas você e eu não temos essa opção em relação à nossa saúde espiritual. Você é responsável pelo seu próprio treinamento. Exercite-se na piedade. O segundo princípio de treinamento espiritual é o princípio do objetivo. O objetivo desse treinamento. E o objetivo, claro, tem que ser eu crescer na devoção a Deus e numa conduta que resulta dessa devoção. O nome diz tudo. O treinamento é espiritual. Sabe, muitas pessoas estão na igreja certa, buscando o Deus certo, lendo a Bíblia, o livro certo, praticando disciplinas espirituais certas, orando, jejuando, ouvindo pregações, indo a reuniões, mas com um objetivo errado. Por exemplo, muitas pessoas estão apenas buscando na vida espiritual suprir sua solidão. Outras estão procurando na vida de fé, na vida cristã, se tornar um pastor, um missionário, um obreiro, ter um cargo. Outros estão buscando melhorar o casamento, mudar o cônjuge, mudar os filhos, resolver problemas familiares. O objetivo de muitos na igreja é aliviar uma consciência culpada, encontrar boas companhias. Meu objetivo é simplesmente vir aqui com os meus filhos, com os meus pais, sei lá com o quê. Eu tenho que cumprir esse rito semanal. Muita gente diz isso, né? Tá pago, fui na igreja hoje. Tá pago nada. Outros vão à igreja com o objetivo de buscar cura física, arrumar um emprego, quitar as dívidas. São objetivos errados. O objetivo do treinamento tem que ser um objetivo espiritual. Exercite-se para você ser uma pessoa piedosa. As outras coisas são importantes, Deus te curar, restaurar seu casamento, trazer seus filhos para o caminho certo, você encontrar amigos e não se sentir sozinho, são importantes, mas são secundárias. O que Paulo está dizendo para Timóteo, para mim também, para você, é o seguinte: o objetivo do seu esforço cristão, do seu treino árduo, é para você ser cada vez mais piedoso.
Timóteo, não se preocupe de você se exercitar para você ter uma igreja grande para pastorear em Éfeso. Preocupe-se em ter um relacionamento sério com Deus, de temor a Deus, em que você leva esse Deus a sério, você é capturado pelo seu amor e você anseia por Ele e você vive uma vida de obediência a Ele. O que tem primazia na motivação para buscar a piedade é o próprio crescimento pessoal na piedade. Todo atleta que treina tem um objetivo. O objetivo de conseguir realizar um movimento específico na ginástica artística, baixar o tempo numa corrida de 100 metros rasos, pular determinada altura numa competição de salto em altura, nós temos que manter o objetivo correto. Muitos crentes estão buscando coisas secundárias e até alcançam, mas quantos estão na igreja fazendo treinamento espiritual com o objetivo certo? Deus, eu quero te agradar, eu quero ser um vaso nas suas mãos, eu quero ser piedoso, eu quero andar perto do Senhor, eu quero ser como Enoque. O segundo princípio do treinamento espiritual é o princípio do objetivo correto, o objetivo da piedade. Mas há um terceiro e último princípio espiritual aqui, que são os recursos para o treinamento, os recursos básicos para o treinamento, ou seja, há um mínimo de características que são necessárias para que você se exercite na piedade. Assim como um atleta tem aquele conjunto mínimo de itens que ele não pode ficar sem para treinar. O jogador de futebol precisa da chuteira, da bola, o lutador precisa de um tatame, um jogador de vôlei precisa da quadra, o nadador precisa de uma piscina, o halterofilista precisa de pesos, o jogador de basquete precisa de uma cesta. O básico para exercitar a piedade é o seguinte: em primeiro lugar, o compromisso de pagar um alto preço. Quando o apóstolo Paulo diz exercite-se na piedade, ele está convidando você e a mim a aceitarmos o desafio de pagar o preço de sermos piedosos, o que envolve treinamento diário rigoroso. Ninguém se torna piedoso sem pagar esse preço. Deixa eu dar um exemplo para você. Você conhece uma lutadora de taekwondo brasileira chamada Iris Singh? Ela leva uma vida inteira de sacrifícios, treino árduo desde a infância, a família se opondo a ela, uma pessoa jovem que não teve uma vida social normal por causa de treinamento, sempre se sacrificando nos exercícios e nos treinos, mas o maior sacrifício para ela, que é peso mosca, é chegar no peso exigido pela categoria dela, que é 49 quilos. E certa vez, um episódio interessante, ela foi chamada de última hora para uma competição e ela precisava perder 3 quilos em um único dia. Ela fez horas de sessão de banheira quente, eu não sei se você conhece, mas uma sessão é ficar 20 minutos numa banheira com água muito, muito quente, sem beber muito líquido, para que você perca os líquidos do seu corpo e assim você perde peso. Ela fez várias sessões num único dia, ficou sem comer, mas no final faltava ainda perder 300 gramas. Alguém chegou para ela e disse: olha, se você cortar todo o seu cabelo, você vai chegar nos 49 quilos. E ela não pensou duas vezes, ela cortou o cabelo. E ela mesma declara que eu tive que cortar o cabelo para me encaixar no peso e eu só não chorei porque eu já estava desidratada, não tinha lágrimas. Ela pagou o preço e ela tem assumido esse compromisso de pagar o preço para lutar, para ser uma atleta de elite. Esse conceito de compromisso está em toda a Bíblia, mas eu quero citar apenas um muito conhecido, que é o de Jeremias 29:13, que diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando? Quando me procurarem. De que forma? De todo o coração. Esse é o preço. Precisa ser de todo o coração, todo esforço, todo empenho. Esse preço, ele nunca entra em promoção. Deus nunca vem e diz assim: olha, está na promoção para você me achar, agora vai ser mais facinho. Olha, eu vou parcelar para você, eu vou te dar um desconto. Faz o seguinte, você e sua família, eu faço um combo. Se todos vocês me procurarem, não precisa ser de todo o coração, pode só ser de meio coração. Não, é esforço perseverante, esmerado e diligente. O treinamento espiritual, assim como o treinamento de luta do taekwondo, requer sacrifícios. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado.
Sabe o que isso significa para mim e para você? Significa vir à escola bíblica dominical, sim senhor, sim senhora, de quarta-feira às 7h30 da noite. Não é para vir quando dá, não é para vir quando você quer, quando você está afim, quando deu tempo. Sabe o que significa? Significa você fazer um tempo a sós com Deus consistente na palavra, ainda que você não queira, ainda que você tenha que levantar cedo, ainda que você queira jogar o seu videogame. Treinamento espiritual que paga o preço do sacrifício é quando você jejua. E você jejua e sofre no jejum, mas aquilo que você faz no jejum te traz ganho na vida com Deus. É o sacrifício de praticar um tempo de oração. Abrir lá os seus pedidos de oração, a lista e orar. É você tratar o pecado na sua própria vida. Isso é uma luta. Você admitir diante de Deus, confessar o pecado, renovar sua mente nas Escrituras, buscar aconselhamento, orientação, prestar contas a alguém pelo seu pecado para te ajudar a abandonar aquele pecado. Tudo isso envolve esforço árduo. Todas essas coisas são feitas pagando um preço alto. Então, o primeiro recurso do treinamento é a disposição de pagar um preço alto. O segundo recurso do treinamento é você ter um treinador habilitado, porque nenhum atleta se torna campeão treinando sozinho e você não vai se tornar uma pessoa piedosa sem um treinador. Deixa eu dar um exemplo para você. Um dos maiores atletas do mundo, é uma unanimidade hoje, é um jogador de basquete norte-americano, Stephen Curry. O time dele tem um treinador, os Warriors. O treinador se chama Steve. É um grande treinador, mas o Curry tem um treinador particular, o Brandon Payne, que treina de forma pessoal, treinamentos específicos de arremesso, movimentação, exercícios, para que Steph Curry seja o melhor arremessador de todos os tempos, e ele é hoje o maior arremessador do basquete que o mundo já viu. Você e eu também não podemos nos exercitar e experimentar uma vida centrada em Deus sem um treinamento. E o nosso treinador se chama Espírito Santo de Deus. Ele exerce um trabalho de ensino e treinamento na nossa vida e no nosso coração. Ele nos força ao mais elevado padrão espiritual de excelência. Cabe a nós corresponder ao que ele está fazendo e ensinando. E como que o Espírito Santo treina a mim e a você? Ele tem muitas formas de treinar, mas a principal de todas, ele nos ensina. Ele nos repreende, ele nos corrige e ele nos educa por meio da sua santa palavra. Portanto, se você deseja crescer na piedade, você precisa se expor regularmente ao ministério do Espírito no teu coração, na tua mente, abrindo a palavra de Deus e deixando o Espírito Santo falar com você e te transformar. Você e eu não podemos crescer na piedade sem o conhecimento da verdade bíblica. O apóstolo Paulo retrata que essa é a função da palavra e a função do ministério dele. Tito 1:1 diz assim: fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. E Paulo diz assim: e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. A palavra devoção aqui em Tito 1:1 é piedade. E o que mostra como se leva uma vida de devoção? A verdade da palavra de Deus. Conceitos espirituais que o Espírito Santo nos ensina ao coração à medida que nós lemos a verdade da palavra de Deus, entendemos e tomamos decisões de obedecê-la. Quando buscamos crescer na piedade, nós devemos sinceramente recorrer de forma humilde ao ministério de treinamento do Espírito Santo. Precisamos passar muito tempo expostos à sua palavra, visto que é ela que o Espírito Santo usa para nos treinar e nos ensinar. E eu convido você a acompanhar a nossa próxima mensagem, porque nós vamos enfatizar exatamente este ponto. Mas eu quero agora citar para você o terceiro e último recurso de treinamento. Além do compromisso de pagar o preço de treinamento e ter o treinador, o Espírito Santo, o terceiro recurso é a prática constante e a repetição. O compromisso de pagar o preço, mas a submissão ao treinador depende de nós praticarmos repetidamente aquilo que temos aprendido. Deixa eu voltar ao exemplo do Stephen Curry. Recentemente ele brilhou no mundo porque ele acertou nada mais, nada menos do que 105 cestas seguidas de 3 pontos, de forma consecutiva, 105 vezes sem errar. Isso é uma coisa extraordinária. E ele é considerado, então, o maior arremessador de basquete de todos os tempos.
E o pai de Steph Curry, que também era jogador de basquete, sempre dizia para ele: filho, o sucesso depende 25% de talento e 75% de trabalho. E é isso que Steph Curry faz. Ele trabalha, e quem estuda e conhece a sua rotina de treinamento percebe que ele arremessa nada mais, nada menos que 300 vezes por dia. Eu citei o treinador do Curry, o Brandon, que treina o Steph Curry há 12 anos. Ele disse o seguinte: quando eu desenho exercícios de arremesso para ele treinar, eu penso, isso é quase impossível, isso está difícil demais, mas durante o treino ele pode até errar uma vez ou duas, mas insiste até conseguir, então ele transforma o impossível em algo normal, corriqueiro, praticamente todos os dias. Eu destaco isso que o treinador falou, que ele repete e insiste até conseguir, até que aquilo que era impossível se torna natural. Assim também é na vida de santidade, meu irmão, minha irmã. Não tem atalho, não tem caminho fácil para a piedade. É a fidelidade ininterrupta, dia após dia, longo prazo, àquilo que Deus estabeleceu para nós como formas de crescimento. Você quer um exemplo? Você estabelece a meta de crescer pessoalmente no temor a Deus. Como você faz isso? Enchendo a mente e o coração, todo santo dia, com o que a palavra diz sobre Deus, o seu caráter, a sua bondade, as suas obras, as suas palavras, para que você possa temê-lo, para que você possa ser afetado por quem Deus é, para que você seja moldado pelo encanto e pelo espanto por esse Deus. Outro exemplo, eu tenho como aplicativo gratuito preferido de Bíblia o YouVersion. E eu gosto muito porque todo dia que eu abro esse aplicativo para ler a Bíblia, eu leio um devocional, aparece ali para mim o informativo de perseverança. E lá está dizendo: uau, você está há tantos dias lendo a Bíblia, tantas semanas lendo a Bíblia, não quebre esse ciclo. E é um desafio para bater recordes e continuar. O recado que o aplicativo apresenta para mim é o seguinte: a perseverança ajuda a construir o hábito de ler a Bíblia. É repetição, é repetição. Se você, por exemplo, está lutando contra um vício, você precisa repetir todos os dias o ritual de orar ao Senhor para ficar longe daquele vício, de conversar com alguém que vai te ajudar a evitar esse vício, de ler na palavra algo que ajude a combater esse vício. E você precisa repetir isso todos os dias. E isso é treinamento. Eu quero concluir essa mensagem dizendo mais uma vez que na próxima palavra que vamos trazer e estreia no domingo que vem, vamos ver que a Bíblia tem um papel decisivo para desenvolver em nós uma vida centrada em Deus. E nós vamos ver o tipo de uso que devemos fazer das Escrituras. Mas nesse momento, eu queria relembrar para você e desafiar você a esses 3 compromissos de treinamento espiritual. Primeiro, o desafio da responsabilidade. Não caia na preguiça espiritual, não empurre para Deus, não empurre para o pastor ou para a igreja. A responsabilidade de você ser alguém crente, maduro e fiel é sua. Assume esse compromisso hoje. Segundo, assuma o objetivo certo para você estar na igreja, orar, ler a Bíblia e caminhar com o Senhor. O objetivo é você ser piedoso, ser cristão. Não é você ser curado, não é você se sentir abençoado, não é você vencer a solidão ou mudar seu cônjuge. O objetivo é você se tornar uma pessoa cada vez mais piedosa. Eu convido você também a lançar mão dos recursos da vida piedosa, pagar o preço, se submeter ao treinamento do Espírito Santo pela palavra e praticar constantemente os princípios que aparecem nas Sagradas Escrituras. Eu quero terminar dizendo para você que Stephen Curry, Iris Singh e o Dr. Drauzio Varela não se arrependem dos sacrifícios que fizeram, jamais se arrependerão, porque todos declaram que vale a pena. O pódio vale a pena, a meta cumprida vale a pena, você ter um bom desempenho vale a pena. E quanto mais valerá a pena todo o treinamento espiritual visando uma vida centrada em Deus. Esse é o nosso pódio, essa é a nossa recompensa. Estamos mais e mais perto do Senhor, mais e mais experimentando a sua presença, e quando você chegar na glória celestial, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena todo o esforço,
Valeu a pena todo o empenho, toda a luta contra o pecado, toda a responsabilidade de ser santo, todas as aulas que eu assisti, toda a busca perseverante, pagando o preço, me submetendo ao Espírito Santo, praticando constantemente os ensinos da palavra de Deus. Valerá a pena. E eu convido você a orar. Pai, que possamos buscar essa vida centrada no Senhor. E que busquemos isso como a nossa grande recompensa. Aquilo que encontramos em Ti vale a pena sermos responsáveis pelo nosso crescimento. Temos o objetivo de sermos piedosos e lançarmos mão dos recursos que o Senhor nos dá. Eu invoco o Espírito Santo de Deus que trabalhe em mim, trabalhe em nós, mediante a palavra, para nos tornar mais e mais maduros e parecidos com Cristo Jesus e experimentarmos uma vida centrada em Deus. Pedimos e agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.